Imagine uma terra que esqueceu o som da chuva. O chão, seco e rachado, parecia implorar por uma gota de água. O sol implacável queimava a paisagem e o povo de Israel sofria sob o peso de uma seca severa, 3 anos e meio sem uma única nuvem de esperança no céu. A fome e a sede eram companheiras constantes, um lembrete diário do silêncio de Deus. Essa seca não era apenas um fenômeno natural, era um espelho da aridez espiritual da nação, que havia se afastado do seu Criador para adorar falsos deuses. Nesse cenário de desolação, surge uma figura solitária, mas de fé inabalável, o profeta Elias. Ele não era um rei em um palácio, nem um general com um exército. Era um homem simples, do campo, mas sua conexão com o divino era poderosa. Ele havia desafiado os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, um confronto épico entre o poder do Deus verdadeiro e a impotência dos ídolos. Diante de todo o povo, Elias provou que só o Senhor é Deus quando fogo desceu do céu e consumiu seu sacrifício. Aquele foi um dia de vitória, um dia em que a verdade brilhou intensamente, mas a vitória no Monte Carmelo era apenas o começo. A terra ainda estava seca, a idolatria havia sido exposta, mas a bênção da chuva ainda não havia retornado. O povo precisava ver não apenas o poder de Deus em julgamento, mas também em misericórdia e restauração. Elias sabia que a demonstração de poder precisava ser seguida por um ato de graça. A chuva era mais do que água, era um sinal do perdão de Deus, da renovação da aliança e do fim do sofrimento. E então, com um coração cheio de uma fé que movia céus, Elias sobe novamente ao cume do Monte Carmelo, o mesmo lugar da grande vitória. Agora se tornaria o palco de uma oração íntima e persistente. Ele não se dirige à multidão desta vez. Seu público era um só, o Deus dos céus e da terra. Ele sabia que a batalha contra os profetas de Baal tinha sido vencida com uma oração pública e ousada, mas a batalha pela chuva seria vencida na humildade e na perseverança. Lá no alto, com a brisa do mar começando a soprar, Elias se curva. Ele não se ajoelha de forma majestosa, mas se encurva até o chão, colocando o rosto entre os joelhos. Uma postura de total submissão, de humildade profunda. Ele não estava exigindo, estava suplicando. Ele não estava comandando, estava intercedendo, seu corpo contraído em oração. Era a imagem de um homem que se esvazia de si mesmo para ser preenchido pela vontade de Deus. Era uma oração que não vinha dos lábios, mas das profundezas da alma, uma oração fervorosa, intensa, que ecoava a promessa que o próprio Deus lhe havia feito. Vá, apresente-se a Acabe, pois farei chover sobre a terra. Elias ora. E o céu permanece azul, de um azul cruel e sem nuvens. Ele não desanima. Ele chama seu servo e diz: suba e olhe na direção do mar. O servo vai. Observa o horizonte vasto e infinito e volta com a notícia: não há nada, apenas o brilho do sol sobre as águas, a vastidão vazia. Para muitos, essa seria a primeira rachadura na fé. Mas para Elias, era apenas o começo da jornada. Ele não questiona, não duvida. Ele simplesmente volta à sua posição de oração, com o rosto entre os joelhos, e mergulha novamente em sua conversa com Deus. Sua fé não se baseava no que seus olhos viam, mas na certeza da promessa que seu coração guardava. A ausência de evidência não era a evidência da ausência de Deus, era um teste à sua perseverança. Vá de novo,
ele diz ao servo. E o servo vai e volta. Ainda não há nada. O sol continua a brilhar. O ar continua seco. O ritual se repete 3 vezes. A cada retorno do servo com a mesma resposta negativa, a tensão poderia aumentar. A dúvida poderia se infiltrar. Imagine a cena. O profeta, em sua posição humilde, e o servo, subindo e descendo, talvez com o cansaço e a descrença crescendo a cada viagem. Senhor, até quando? Ele poderia ter pensado, mas Elias permanecia firme. 5 vezes, 6 vezes, 6 viagens, 6 relatórios de um céu vazio, 6 oportunidades para desistir, 6 momentos em que a lógica humana gritaria: é inútil, a promessa não se cumprirá. 6 vezes em que Elias escolheu ignorar a voz da circunstância e ouvir apenas a voz da fé. Ele estava ensinando a nós, através dos séculos, que a oração eficaz não é um pedido único, mas uma busca persistente. Não é um evento e é a recusa em aceitar o não do mundo quando se tem o sim de Deus. Então, Elias envia seu servo pela 7ª vez. O número 7, na Bíblia, muitas vezes simboliza perfeição, completude. Era a volta da fé completa. O servo sobe, talvez já sem muita esperança, esperando dar a mesma resposta de sempre. Ele olha para o horizonte, o mar, o céu, e então ele vê algo minúsculo, quase insignificante. Ele volta correndo, a respiração ofegante, e diz a Elias: eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Em um céu imenso, era quase nada. Uma mancha, uma sugestão, poderia ser facilmente ignorada, descartada como imaginação. Mas para Elias, aquela pequena nuvem era tudo. Era o sinal, era a resposta, era a promessa de Deus se materializando no mundo visível. Ele não esperou a tempestade se formar. Ele não precisou de mais provas. Aquela pequena nuvem, para a fé de Elias, era tão certa quanto o dilúvio que estava por vir. Imediatamente, ele age com a mesma certeza com que orou. Ele diz ao servo: corra e diga a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Que fé extraordinária! Baseado em uma nuvem minúscula, ele anuncia uma chuva torrencial, capaz de parar o carro de um rei. Elnau diz: talvez chova, ou parece que vai chover. Ele declarou a chuva como um fato consumado. Então, o impossível acontece, e acontece rápido. O que começou como uma pequena mancha no horizonte se expande com uma velocidade sobrenatural. O céu, antes de um azul pálido, começa a escurecer. O vento sopra forte, levantando a poeira da terra seca. As nuvens negras se reúnem, pesadas e carregadas de água, cobrindo o sol e mergulhando a terra em uma escuridão súbita. A atmosfera muda completamente. A esperança, antes do tamanho de uma mão, agora cobria todo o céu. E então ela vem, a chuva, não uma garoa fina, mas um aguaceiro poderoso. Gotas grossas e pesadas começam a tamborilar sobre o solo rachado. O som, há tanto tempo esquecido, retorna como uma sinfonia de vida. A terra sedenta bebe avidamente. Cada gota, uma bênção. Cada poça, um milagre. Os rios secos começam a correr novamente. O pó se transforma em lama. O cheiro de terra molhada, o perfume da vida, enche o ar.
A maldição da seca foi quebrada. A bênção de Deus estava sendo derramada em abundância sobre a terra. A história de Elias no Monte Carmelo é mais do que um relato de um milagre antigo. É uma lição poderosa sobre a natureza da fé e da oração. Nos ensina que a oração fervorosa nasce da humildade e da submissão, que a fé verdadeira não desiste diante do silêncio, mas persevera, que não precisamos ver a resposta completa para acreditar. Às vezes Deus nos envia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, como um sinal de que a grande chuva de bênçãos já está a caminho. Quantas vezes nós desistimos na sexta tentativa, sem saber que a resposta viria na sétima? Quantas vezes descartamos os pequenos sinais, esperando por manifestações grandiosas? Elias nos ensina a valorizar o começo, a celebrar a pequena nuvem e a agir com fé baseados na promessa, mesmo quando a evidência ainda é pequena. A história nos lembra que, mesmo nos desertos mais secos de nossas vidas, uma oração persistente e humilde pode abrir os céus e trazer a chuva da graça de Deus. Obrigado por assistir a esta jornada de fé conosco. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Que a sua fé seja fortalecida e que você aprenda a ver as pequenas nuvens de esperança no horizonte da sua vida. Ete proxima.